Dia a dia com a palavra. Se nós fôssemos dar um título para essa nossa reflexão do dia a dia com a palavra, eu diria que poderia ser Mortos que Falam. Calma, isso não tem nada a ver com coisas de terror ou coisa parecida. É uma expressão que a gente encontra aqui na Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é muito conhecido porque é o capítulo que fala da fé. E no versículo 4, o texto fala de Abel e Caim, dois personagens muito conhecidos lá do começo da Bíblia, do livro de Gênesis. Mas aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então a Bíblia fala de Abel, que por causa do seu testemunho, por causa daquilo que ele fez ao oferecer a Deus uma boa oferta, o seu testemunho fala mesmo depois dele ter morrido. E é assim com muitos personagens bíblicos e mesmo personagens cristãos, servos de Deus, que não estão na Bíblia. Pessoas que viveram e morreram há muito menos tempo, mas que deixaram um legado. E esse seu legado, esse seu testemunho, esse seu caminho de vida, continua falando, mesmo depois da morte dessas pessoas. E eu achei essa expressão muito interessante. Depois de morto, ainda fala. E muitas vezes, depois de morto, por causa de um testemunho cristão vibrante, alguns falam ainda mais alto, de maneira ainda mais contundente, porque deixaram bom testemunho. É muito importante observar a maneira como vivemos. Não estou aqui desejando morte para ninguém, mas o certo é que todos um dia partiremos. E é importante que pelo nosso testemunho, mesmo depois de mortos, o nosso testemunho continue falando, para que Deus seja glorificado e o seu Evangelho seja anunciado. Que Deus nos abençoe.